tarde, tudo bem? A gente está aqui ao vivo, todos nós, pela segunda vez, né? Já que a nossa primeira live no mês passado, todo mundo gostou tanto, né? Repercutiu bem a live do mês passado. E a intenção dessas lives vem da comunidade que quer ouvir mais sobre alguns temas, que às vezes entra no Instagram ou participa de algum evento e ouve falar sobre alguns temas e gostaria de entender um pouco mais a fundo. Então, desde agosto, então a gente começou com esse projeto das lives, uma vez ao mês, sempre no segundo sábado do mês, né? Trazendo temas que a comunidade escolhe através das enquetes que são feitas aqui no próprio Instagram, sobre temas, né, que querem ouvir a gente falar. Então, hoje eu estou aqui, eu sou a Elizabeth, sou membro aqui da comunidade da Luz Dourada, junto com a Jo, a Ju e a Fabíola, que já estão aqui desde o início, e a gente vai trazer então o tema que foi votado na última enquete, que é a atuação dos mestres da Luz Dourada no mundo. Então a gente entende muito o interesse sobre esse tema, porque os mestres eles chamam muita atenção, são lindos, né? Sempre que as pessoas vêm a um evento aqui e têm contato com isso, todo mundo se sente muito impactado. Lá na escola tem os quadros de todos eles, né? Um dia, quando tiver algum evento, a gente divulga aqui, quiserem ir lá ver pessoalmente os quadros, eles chamam muito atenção e eles têm a sua tarefa, né? E a gente vai vir aqui hoje falar um pouquinho sobre cada um deles, mas antes a gente vai fazer a invocação da Luz Dourada e a gente convida vocês então a participarem com a gente aqui nesse momento. Vamos todos levantar em pé, vamos dar as mãos. Então, quem sabe, acompanha e diz em voz alta junto com a gente. Invocamos o poder da Luz Dourada para que cresça sobre a terra, penetre em todos os seres viventes, trazendo consciência e sabedoria para toda a humanidade. Assim é. Aqui hoje com esse nosso propósito de abordar e estudar a ação dos mestres no mundo, nós desde já saudamos e invocamos a bênção de cada um deles. Saudamos o mestre da Luz Dourada, saudamos os arcanjos Jofiel e Renel, saudamos o Senhor Maitreya e Lakshmi, saudamos os Elohim, Atena e Júpiter Dodoneu, e saudamos os mestres Thoth e mestra Maat, pedindo para que eles nos amparem, nos orientem, nos iluminem, e bem como a todos aqueles que em seus lares nos acompanham. Luz e sabedoria a todos nós. Assim é. Assim é. Então a gente vai iniciar direto ao ponto, né? A gente organizou aqui então todos os mestres para falar um pouquinho a respeito de cada um. E eu vou fazer, todos nós aqui, nós vamos fazer uma breve leitura bem curtinha de cada mestre. E depois, então, o Dr. Tiaraju, ele entra aprofundando um pouquinho, aprofundando bastante, até eu vi ele fez um material muito rico, pena que a gente tem que falar ele aqui com mais rapidez, por ser uma live. Mas a gente já aproveito para deixar aberto, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, podem comentar agora na live, ela vai ficar salva, a intenção é deixar a live salva para que esse conteúdo possa ser acessado sempre que necessário, e vocês podem comentar lá, tirando dúvidas, e se quiserem aprofundar mais conhecimento sobre os mestres, solicitar os materiais que a gente tem deles e fazer as suas perguntas, tá? Mas então eu vou começar então hoje como mestre da Luz Dourada, né? Eu não sei, Tia Ju, eu falo das responsabilidades dele ou invocação também? Tá, perfeito. A gente abordar cada mestre. Então, esse nosso trabalho é para tornar a vocês e a todos nós cientes de que esses mestres estão acessíveis a nós, eles estão disponíveis em suas atividades. E de acordo com a responsabilidade de cada um, nós poderemos e deveremos invocá-los em nossa vida diária, em nossas atividades, naquelas tarefas que são pertinentes a ele. Então, buscando orientação, buscando inspiração, buscando que eles nos auxiliem na solução das nossas questões. Então, basicamente,
de maneira introdutória, a gente quer dizer para vocês que a Terra e a humanidade irão prosseguir. Nós prosseguiremos em nossa evolução. Não haverá uma terceira guerra mundial, não haverá uma extinção da humanidade, porque nós sabemos que na internet existem muitos profetas do caos, dizendo isso, afirmando, questionando, instaurando assim aquele medo, aquela angústia nas nossas mentes. Então, a nossa finalidade precípua é acalmar as pessoas e lembrar que nós não estamos à deriva, nós estamos sob a proteção e sob a orientação de grandes mestres, porque a luz dourada ancorou no planeta, iniciou a sua ancoragem aqui no Morro do Cedro, interior da Harmonia, e na Maitreya, na China, em 19 de outubro de 2018. E isso aconteceu porque 30% da humanidade alcançou um nível de despertar mínimo de consciência. Senão isso não teria acontecido. Então nós somos a massa crítica para que a luz se expanda. Os grandes mestres dourados estão então trabalhando no planeta. É óbvio que nós temos que fazer a nossa parte humana. O quarto princípio da luz dourada, que é a atitude, ele nos fala que nós precisamos agir, porque eles não irão se materializar aqui na crosta para agir. Nós seremos os seus instrumentos de atuação. Nós haveremos de, inspirados, tocados por sua energia, por sua luz, fazer as mudanças. A mudança é o oitavo princípio da luz dourada, e isso é necessário. Então também eu lembro que mudanças profundas acontecerão no planeta. A gente sempre brinca que nós queremos vivenciar e evoluir para a nova Terra e para a nova humanidade, mas muitos de nós não querem mudar. Então a gente acha que nós vamos entrar por um novo jeito de viver, por uma nova humanidade, fazendo as coisas do jeito antigo. Isso é impossível. Então a transformação é necessária. Nós estamos passando por um processo, um período de grandes transformações. Então, para a gente construir uma nova estrutura, é necessário destruir a estrutura antiga. Isso está acontecendo. Então, as mudanças profundas que vão ocorrer, que estão ocorrendo, acontecem no nível energético. As matrizes energéticas irão mudar, a níveis de alimentação, finanças, agricultura, na saúde. Nós estamos despertando, modificando as pessoas cada vez mais conscientes em cuidarem da sua saúde, preservarem, não tratar doenças, mas preservar a saúde. A economia vai se modificar profundamente. A política. E aqui eu entro num tópico rapidamente, que a nossa tendência como seres humanos é acharmos assim, existe o lado A e o lado B. Quem está no lado A acha que está certo e o lado B está tudo errado e você tem ódio do lado B. Quem está no lado B acha que ele é o certo e o lado A você sente ódio. Então, nós temos que abrir o nosso entendimento. Os partidos políticos, eles são egos coletivos, assim como as religiões. E como tal, são fruto de uma estreita visão humana. O objetivo dos partidos políticos, hoje em dia, é alcançar o quê? O poder. Nós temos que entender isso. Então, essa disputa, esse ódio, esse conflito, ele é completamente irracional e muito, muito infantil da nossa parte. Porque na nova humanidade, na nova Terra, eu imagino, a gente não sabe, que talvez será o jeito mais correto, o mais apropriado na política, será o melhor do lado B com o melhor do lado A. Ou talvez nada a ver disso, nem A e nem B, um novo jeito de encarar. Então assim, a gente não pode se aferrar a esses conceitos que são da velha era. A questão da religião também, que eu já falei, então sempre que a gente se apega, nós estamos os certos, eles são os errados, nós somos os filhos de Deus, eles são os infiéis. Essa separação é egóica, essa é da visão antiga, da visão da velha, da era de peixe, da era atrasada. A sabedoria vai aos poucos nos convencer de que todos nós fazemos parte de um grande corpo. Princípio da unidade. Aí as questões do meio ambiente irão haver grandes mudanças, questões sociais, educacionais, questões do trabalho, né? Onde a questão da prosperidade, nós haveremos de ter assim, podermos trabalhar com um intuito, um enfoque de servir, não como uma obrigação, um dever, matar um leão por dia,
ideia de que simplesmente sobreviver. E, por outro lado, tendo melhores condições, ter mais tempo para o lazer, as questões de tecnologia. É óbvio que estão se transformando, tanto que nós estamos aqui numa reunião falando sobre espiritualidade pela internet. Nós estamos num templo e poucas pessoas estão presentes. Uma parte só em relação a essa questão da gente assumir uma postura, e na verdade assim, as novas gerações elas já vêm com isso incorporando automaticamente essas mudanças vão vir automáticas. E nós que estamos aqui, nós temos que ter a sabedoria, de ter a flexibilidade e aceitar e nos transformarmos em relação a tudo isso. De nada adianta a gente querer evoluir, querer melhorar como ser humano, se conhecer, melhorar o seu padrão emocional, e esta é uma maneira de cultivar, manter o próprio padrão emocional, existindo as novas transformações. Então, acho que essa é a nossa parte de abrir a consciência para isso. É exatamente isso que você tocou, é o que eu ia abordar. Que a nova humanidade que a gente imagina, uma nova Terra, ela vai acontecer a partir das modificações que acontecerão em nós. Não são seres extraterrestres que vão aqui entrar e vão fundar a nova humanidade. Somos nós, os seres que aqui vivemos pela nossa transformação. Então a mudança individual de cada um de nós, justamente pelo princípio do sexto princípio da unidade, influencia enormemente as mudanças coletivas. E ao contrário, as mudanças coletivas influenciam em nós. Então, no mesmo momento que nós conseguimos incorporar alguma atitude renovada em nós, melhor, nós estamos interferindo em toda a consciência do planeta, estamos elevando a consciência do planeta. E ao mesmo tempo, o contrário. As mudanças de consciência, que é a base, que é o primeiro princípio da luz dourada da consciência, elas estabelecem, elas provocam mudanças energéticas. E para quem não sabe, Renel, que é a doadora de toda a energia para a vida e para a evolução das consciências, que é uma energia solar, essa energia que vem do Sol central, ela, à medida que a nossa consciência se desabrocha, a consciência assim colocada consegue absorver mais energia solar e se ampliar cada vez mais, como se a sua frequência subisse, aumentasse. Isso vai provocar modificações no nosso DNA, porque no máximo 5, 7% do nosso DNA ele tem uma utilidade, os outros 90, 93, a gente não sabe para que serve. Esse material genético será ativado e isso provocará acionamento de áreas do nosso cérebro, porque também o nosso cérebro é um instrumento, nós usamos apenas 10% dele. Então essa ativação, essa luz, vamos dizer assim, que vai ampliando a nossa consciência, fazendo subir a nossa frequência, ativando o nosso DNA, modificando o nosso cérebro, isso vai causar modificações físicas em nós, mudanças físicas, provavelmente melhora da nossa imunidade, capacidade de regeneração, de resistência a enfermidades, e também essa modificação de consciência provocará mudanças de atitudes, que vão acarretar em mudanças sociais e em mudanças planetárias. Só para encerrar essa introdução, eu quero dizer que o Brasil é uma terra abençoada. Tanto é que a luz dourada ancorou aqui no Brasil. Se nós olharmos o mapa astral do Brasil, nós veremos que nós temos uma configuração astral magnífica, maravilhosa. Então nós dizemos para vocês, voltamos a dizer a vocês, confirmamos o que outras correntes espirituais já falam. O Brasil será um foco irradiador de luz, de sabedoria, de progresso e de prosperidade para a humanidade na nova era. Nós somos então hoje, aliás, esse dado é de 2024, 8,14 bilhões de seres humanos. Provavelmente no ano de 2025 já estamos aumentando um pouco mais. Então é muita gente, mas esses mestres estão trabalhando ativamente. Então eu gostaria de pedir para lerem para nós as responsabilidades do mestre da luz dourada. Então a gente inicia com o mestre da luz dourada e eu vou fazer uma breve leitura então das responsabilidades dele. Sendo o mestre da luz dourada, ele tem como responsabilidade suas as obras relativas ao desenvolvimento da inteligência,
conhecimento, sabedoria, consciência, aprendizados em vários níveis e principalmente a evolução das almas, pois elas evoluem apenas a partir de seus aprendizados. Comanda toda a hierarquia dourada, que responde imediatamente aos seus titãs. É o responsável pela prosperidade do plano divino, bem como pela prosperidade humana como um todo, o desenvolvimento das ciências, educação e finanças, a utilização dos recursos do planeta e suas riquezas, assim como dos recursos advindos do trabalho humano e animal, são de sua responsabilidade direta. Então nós vimos que são muitas responsabilidades, muitas atividades, porque ele é o grande chefe, ele é o grande ser que comanda toda a hierarquia dourada. Então nós não teríamos como condições pelo tempo de abordar cada aspecto da sua atividade, são muitas. Eu trouxe só alguns dados aqui, lembrando que ele é o responsável pela prosperidade espiritual e também pela prosperidade material, porque só um pequeno gancho, nós abordamos isso aqui em outras ocasiões. A prosperidade, que é uma virtude da luz dourada, ela não se resume a termos uma conta bancária bilionária. Não é isso, não é apenas isso. Prosperidade é um estado de consciência, é um estado de colocar-se diante da vida com gratidão, com confiança de que sempre haverá o suficiente para nós. A ausência do medo de perder, a ausência da ganância, porque a ganância é o resultado de você ter medo da carência, que vai faltar para você. E a gente tem que compreender que nós viemos de outras gerações. Nós aqui no Rio Grande do Sul somos muitos imigrantes, somos filhos, netos, bisnetos de imigrantes que vieram de outros locais da Europa e que eles saíram de lá por conta de fome, de guerras, de carências, né? Justamente, senão não teriam vindo para cá. Então é como se estivesse no nosso DNA isso, essa ideia de que vai faltar, nós temos que matar 1 leão por dia, nós temos que acumular para sobreviver, nós não podemos dar, porque se a gente dá, a gente não vai ter. A prosperidade é uma consciência de fluxo, de confiança no divino que existe em nós, e que se nós seguirmos os 8 princípios, se nós vivenciarmos os 8 princípios, buscarmos vivenciar, a prosperidade acontecerá de forma natural na nossa vida. Então, uma pessoa com uma renda não muito alta, ela pode ser extremamente próspera, em todos os sentidos. Ela tem o suficiente, ela tem alegria. E a gente sabe que esse estigma tem uma tendência a se repetir por 3 gerações, né? Então, se a gente pensar que os nossos avós foram os que migraram para o Brasil, então agora essa próxima geração vai ser uma geração mais liberta desse conceito de que tem que tudo com sacrifício e tudo com dificuldade pela caristia. Eles saíram de guerra para virem para cá, encontraram um local onde tiveram que desbravar e começar do zero, né? Então aquele sentimento de que tudo era difícil predominava. E agora eu acho que essa nova geração vai ser liberta. O mestre da Luz Dourada trabalha intensamente nisso. Então, só para nós termos uma ideia, eu peguei alguns dados aqui da ONU de 2024, bem recente. Pelo menos 1,1 bilhão de pessoas vivem na pobreza. Nós somos 8 bilhões. 1,1 vivem na pobreza, das quais quase a metade, são 455 milhões, estão em países em guerra ou em paz frágil. Então você vê que a pobreza já é a consequência da guerra, né? Aí, segundo a ONU, a pobreza se manifesta por meio da fome, da malnutrição, do acesso limitado à educação e a outros serviços básicos, a discriminação e exclusão social, bem como a falta de participação nas tomadas de decisões. Então, uma coisa está encadeada com a outra, a educação, a consciência, né? No Brasil, isso são dados do Banco Mundial, a linha de pobreza é considerada como $6,85 por dia. Quem vive abaixo disso estaria abaixo da linha de pobreza, né? Então, linha de pobreza é R$665 ao mês. Seria, então, olha como é bastante rude, duro esse conceito. Uma pessoa que ganha acima de R$665 ao mês, ela não é considerada pobre.
Eu pensei, como isso é muito pouco. Então, viver abaixo disso seria abaixo da linha de pobreza. 27,4% da população, isso foi um estudo entre 2022 e 2023, está nessa linha. Claro que existem os programas sociais, enfim, mas é muita gente. Outro dado, no mundo, 690 milhões de pessoas vivem em pobreza extrema. E aí a ONU considera isso pessoas que sobrevivem com menos de $2,15 ao dia. Então o conceito de pobreza também ele muda de lugar, de país para país. Nos Estados Unidos, por exemplo, a pobreza é considerada alguém que vive abaixo de $27,10 por dia. E na Etiópia, a pobreza é uma pessoa que vive abaixo de $2,59 ao dia. A gente vê que, mesmo considerando que nem na Etiópia, uma pessoa que ganha então $3 vive com $5 ao dia, não é considerada pobre. Então, é muita gente, é muita coisa para se mudar nesse mundo. Vai exigir muito da nossa consciência e transformação. Mas vamos confiar no Mestre. Ele está trabalhando para isso. Pegando um pouco desse gancho, Tia Araju, que tu trouxe da questão da nossa importância enquanto indivíduos nesse processo, de elevação de consciência do planeta, enfim, porque esses mestres, eles estão, o mestre da luz dourada, ele está, e os arcanjos estão a nível cósmico, enfim, E aqui essas responsabilidades estão atribuídas ao planeta Terra, estão atribuídas a toda essa vivência da humanidade. E é muito interessante porque eu preciso ter essa consciência, sim, das atuações deles a nível de mundo e o que eles podem impactar na minha vida, essas atribuições, e quando eu precisar, eu recorrer a um desses mestres. E olhando essa questão da invocação do Mestre da Dourada, eu acho que uma das coisas que mais aponta o caminho que eu tenho que seguir, e quando eu faço essa invocação mexe comigo, que é aponta o caminho para alcançar, guia-nos para que sirvamos ao que for bom, correto e justo para todos. Então, pensar nesse todo, pensar que temos essa questão do princípio da unidade, pensar que não é só o que é bom para mim, eu ter isso muito mais ampliado, eu estar preocupado também com o entorno, com as outras pessoas. Então, isso é uma questão muito importante que a gente tem que estar atento, assim. Hoje a gente vê muito, assim, as pessoas muito individualistas, muito, então é uma questão que a gente precisa pensar muito para elevar esse nível de consciência, tanto nosso, para, assim como para auxiliar também a humanidade a elevar o seu nível de consciência. Consciência de rede, Isso, de unidade. Nós vamos ter que acelerar, gente. E agora eu peço para não é com relação às atividades. Tá certo. Eu vou ler então as atribuições da Arcanja Renel. Grande dispensadora da energia cósmica, atua diretamente nas mudanças de vida, caminhos, direções e decisões de todos os seres e entes. Atua nas profundezas das almas, encaminhando a todos o seu desenvolvimento. Grande concessora da graça divina aos seres humanos. Atua em cosmologia, física e astrofísica. É a grande auxiliar nas descobertas e invenções destinadas ao conhecimento do universo. Desempenha atividades junto a adolescentes, especialmente em questões relacionadas a problemas de ordem emocional, de comunicação e de relacionamentos. É grandemente responsável pelo avanço da educação para as mulheres, bem como o empoderamento feminino nas últimas décadas. Trabalha incessantemente para que os jovens possam ter a possibilidade de escolher um caminho de independência,
alcançando a igualdade de direitos nos tempos atuais. RENEL é diretamente responsável pela equiparação de direitos de homens e mulheres nos tempos atuais e vindouros. Obrigado. Então, são tantas atividades, mas a gente pensou aqui, esse ser, né, ela atua, muito trabalho a realizar. E se nós quisermos, então, sermos instrumentos dela, a gente tem que tomar consciência da nossa realidade. Olha dados da Unesco. Apesar de progresso intenso desde 2015, existe ainda no mundo 122 milhões de meninas sem acesso à educação básica, especialmente na África subsaariana, abaixo do Saara, mais para o sul. Segundo o Unicef, mais de 370 milhões de meninas e mulheres vivas globalmente foram vítimas de estupro ou abuso sexual quando crianças ou antes dos 18 anos, ou seja, 1 em cada 8. O Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial de gravidez na adolescência. A taxa nacional é de 68,4 nascimentos para cada 1.000 adolescentes, entre 15 e 19 anos de idade. Esse é um dado de outubro de 24. Gravidez na adolescência, que reflete uma menina que está empolgada, abandonada, sem supervisão, sem apoio de pai, de mãe, de educação, sem acesso a método anticoncepcional, que muitas vezes busca como uma saída da sua realidade tão dura, né? 380 mil partos foram, isso no Brasil, né? 380 mil partos foram de mães com até 19 anos de idade em 2020. São 14% de todos os nascimentos no Brasil. Então, embora caiu um pouquinho, em 2018 era 15,5%, em 2019 14,7%. Então, em torno de 15% de todos os partos são meninas, adolescentes. Só uma colocação em relação à violência sexual feminina. Isso é uma coisa assim que está tão presente no dia a dia, especialmente assim, na minha experiência pessoal como médica, 36 anos atendendo mulheres diariamente, é um assunto do dia a dia de consultório. Infelizmente, é difícil um dia que eu não escute uma história de violência e assédio feminino. A principal causa, assim, isso acontece dentro de casa. Tem histórias antigas e tem histórias recentes, que às vezes ficam acobertadas, como se isso não existisse dentro de uma família. Então é importante isso, que hoje com a desestruturação de família que existe, um novo modelo de relacionamentos temporários, que tem filhos de um relacionamento, filhos de outros relacionamentos, e isso acontece muito dentro de casa. O assédio principal é embaixo dos olhos. Isso é importante que a sociedade tome consciência e vigilância em relação a isso. Isso é inaceitável nos dias de hoje. Um outro dado, então, mudando a questão dessas meninas, né? Entre adolescentes, entre todos os adolescentes que RENEL cuida, isso, 3,63% dos óbitos, não é um número muito grande, mas quase 4% são por suicídio hoje, entre adolescentes. No Brasil, entre 2010 e 2019, houve um aumento de 43% dos casos de suicídio geral. Mas entre os adolescentes, nessa década, entre 2010 e 2019, o aumento foi de 81%. Eram 3,5 suicídios por 100 mil habitantes, passou para 6,4 suicídios por 100 mil adolescentes. Habitantes não, 100 mil adolescentes, passou para 6,4. Então, embora houve um aumento grande na taxa geral, mas aumentou muito entre adolescentes. E aí, uma pesquisa que foi feita: por que os adolescentes se suicidam? Sentimentos de abandono, experiências de abusos físicos ou sexuais, desorganização familiar, vivências de inadequação na escola ou em casa, chamado bullying, e a desesperança em relação ao futuro. Então, precisamos todos do apoio da luz, precisamos de esperança, precisamos de consciência, precisamos de organização, vigilância,
supervisão aos pequenos que encaminham conosco. Estar mais presente, né? Como os filhos, eu acho que entra muito isso. Tem um aspecto que eu acho interessante, que é a questão também das mídias, porque hoje o adolescente fica mais tempo na rede social, sem supervisão do que ele assiste, né? Então, assim, é um arsenal de informações, os relacionamentos interpessoais ficam diluídos, os relacionamentos começam e terminam nas redes sociais. Então, assim, a impessoalidade dos relacionamentos começa dentro de casa, com a família, a mãe no trabalho, hoje o papel da mulher mudou. Então, os filhos são criados e educados na escola. Então, já começa com esse papel. Aí, depois a gente passa a maior parte do tempo, quando quer entreter uma criança, um adolescente, hoje a maneira mais fácil é dar o celular na mão da criança. Então, eu acho que aí volta a questão, no mesmo aspecto antes que a gente colocou, é a questão da sociedade estabelecer limites e ficar atento a esse tipo de atitude. Porque a terceirização da educação também é uma coisa complexa. Nós precisamos avançar. Eu acho que é importante falar, porque se a gente olha para esses dados, eles parecem muito tristes. E a gente pensa, mas onde é que está a Renel? Onde é que estão os mestres? Né? Então parece que a gente está trazendo informações pesadas e pensando, mas então não tem esperança, não tem mestres? Né? E eu acho que a gente precisa olhar também muito para o que vem melhorando, né? Tem uma movimentação muito grande e a gente vê que os mestres eles vêm trabalhando ao longo dos anos, onde a gente falou ali da igualdade das mulheres em relação aos homens. Isso vem evoluindo há muitos anos atrás de uma maneira mais de acordo com o que os mestres tinham disponíveis, né? Que era a mulher poder voltar, a mulher poder começar a trabalhar. E hoje isso vem sendo refinado, né? Então, isso gerou outros problemas para as mulheres, porque elas precisavam dar conta de várias coisas, além de tudo que elas já faziam, mais a liberdade que elas conquistaram. E aos poucos eu vejo que tem uma consciência, que é um dos princípios da luz dourada, em relação a enxergar também as minúcias disso tudo, né? E hoje as mulheres têm voz, elas conseguem denunciar essas coisas que acontecem. As meninas estão sendo mais ouvidas e protegidas. Então eu vejo Renel agindo, né, nessas questões, ela é responsável por isso e melhorando a vida das mulheres aos poucos, né, com isso. E essa questão assim, dessa consciência a tecnologia traz isso, né, que a gente falou do mestre de antes e tudo mais. Acho que agora me perdi porque eu fiquei pensando tantas coisas enquanto a Tia Araújo falava. E essa coisa da gente deixar as crianças no celular ou tudo, isso tudo também é um assunto que está muito em alta, né? As pessoas estão cada vez mais conscientes de tirar as telas, ter momentos em família, não precisar mais de tantas coisas, não precisar mais de tanto dinheiro, valorizar momentos em família. Mas o lado bom é que a própria mídia traz visibilidade também. Então hoje a gente vê várias pessoas levantando esses temas da adultização das crianças, coisas que antes nunca poderia ser falado, né? Então eu vejo o Renel agindo assim, nesses detalhes, protegendo as mulheres, as meninas, dessa maneira, usando as ferramentas que ela tem disponível hoje, né? Então acho que é importante, e sempre que a gente precisar de uma ajuda, de alguma coisa, a gente tem que fazer invocação para a Renel e pedir para ela ajuda para clarear nossa mente em relação a esse assunto, quando esse assunto for um problema, né, que a gente precisar resolver na nossa vida. E eu acho que é importante a gente se dar conta que a gente está num período de transição de eras, né? Então, às vezes a gente tem a impressão que está tudo bagunçado. Por quê? Porque a gente está nesse período de transição. Então, o que é importante é realmente a gente se apegar a esses mestres, né? Para que eles possam nos guiar nesse processo. E todas as invocações, elas nos guiam para isso, né? Nos ajudam nesse processo, né? Para que nós não percamos a esperança, porque nesse processo de transição,
nesse olho do furacão, como a gente fala, né? Toda transição na vida da gente pessoal também é um caos muitas vezes, e a gente tem que aprender a lidar com isso e ter ferramentas que nos guiem para o bem, o caminho do bem. Porque a realidade, na doutorado, a gente trabalha com a realidade, né? E a cidade, ela não é linda, né? Mas a gente tem a quem recorrer, e é importante que a gente olhe. Justamente porque a realidade não é muitas vezes tão agradável, é que nos traz a responsabilidade de estarmos conscientes. Então, acho que essa é a grande ferramenta, o primeiro princípio, né, da luz do amor. Então, as responsabilidades do arcanjo Jofiel. Durante aproximadamente 500 anos, Jofiel fará a ancoragem da luz dourada no planeta Terra a partir do seu luzeiro no Morro do Cedro, em Harmonia, aqui pertinho, a 300 metros daqui. Ele está totalmente envolvido na cura dos padrões emocionais, em parceria com a Solorim Atena. Estabeleceu um método para vencer esses padrões e dedica-se a inspirar profissionais da área da saúde a encontrar novas formas de tratamento em casos de doenças mentais. Trabalha ativamente na condução de descobertas científicas relativas à saúde mental. Atua na obtenção de prosperidade através de estudos profundos, comunicações, ciências e tecnologias de ponta, no comando da grande rede universal para a conexão com o divino. Também conduz tudo o que está relacionado à comunicação, escrita, intercomunicações e eficácia em todos os níveis de ensino. Belíssimas atividades, muitas. Eu quero voltar ainda também antes do que você falou rapidamente. A tendência nossa, quando olhamos a realidade, é achar que a realidade é apenas o que acontece no nível físico. Mas nós não estamos vendo o que acontece nos outros planos, nas outras dimensões. Então, quando uma tragédia acontece, por exemplo, houve uma enchente em que o rio subiu 15 metros. E nós dizemos assim: onde é que estava Deus? Onde é que estavam os mestres? A gente não sabe, gente, o quanto esses mestres, esses seres elementais trabalharam, porque talvez essa enchente era para ser de 20 metros. E aí a gente vê o movimento que chega aqui, ele é um problema, mas talvez ele já foi muito amortizado. Então, como ela fala assim, imagine se nós não tivéssemos seres de luz nos amparando. Como seriam esses dados? Simplesmente não teríamos chegado até aqui. É claro, nós já teríamos nos destruído, nós teríamos nos agredido, enfim, nos degenerado, né? Então, eles estão sempre atuantes e a realidade que chega física, ela já é somente o resultado final da sua atuação. Criamos nisso, os mestres estão agindo. Então, Jofiel, eu só escolhi aqui, como ele trouxe um método de cura dos padrões emocionais junto com a Atena, ele trouxe, para quem ainda não sabe, né, os buquês, buquê de cura do padrão emocional, que é uma obra, um trabalho exclusivo da Luz Dourada, que é feito a partir da análise, uma análise individualizada, profunda do mapa astral da pessoa, e nesse buquê estão contemplados as maiores dificuldades emocionais que a gente traz, que são o que a gente chama de padrão emocional. Então, Jofiel é o grande ser que nos trouxe essa dádiva. Eu trago aqui um dado, né? Eu só estou trazendo dados, eu só estou trazendo coisa ruim, né? Pesada, mas é para nós nos situarmos, né? Na realidade. Então, falando de Jofiel, olha a necessidade que nós temos de Jofiel, olha a necessidade que nós temos de nós sermos um pouquinho Jofiel na vida dos outros, na nossa própria vida, sermos a luz, o despertar da madrugada que brilha. Porque em todo o mundo existem aproximadamente 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrendo de depressão. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo mundo, incapacidade para o trabalho. E ela contribui de forma muito importante para a carga geral global de outras doenças. A gente sabe que a depressão diminui a imunidade, as pessoas deprimidas têm muito mais infecções, mais sepsis, mais ataques cardíacos, enfim, mais câncer.
É um dado assim triste, mas no mundo, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. Você imagina se não houvesse a atuação à luz dos mestres. No Brasil, 38 pessoas se suicidam por dia. Isso é um dado de 2025. Então é um avalanche, né, de gente com depressão, de gente precisando do auxílio. No mundo, as causas de morte entre jovens, que é da responsabilidade de Jofiel, a juventude, a segunda causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos é o suicídio. A segunda causa. A primeira são os assassinatos. E infelizmente a maioria desses assassinatos está relacionada a quê? Ao uso de drogas, ao tráfico de drogas, ao uso de drogas, ao envolvimento com o crime. A segunda são o suicídio. Aí vem como terceiro os acidentes, quarto doenças mentais e quinto uso de álcool e drogas. No Brasil, um estudo da agência FAPESP, que é de São Paulo, o estudo foi chamado São Paulo Megacity. Eles entrevistaram a população de São Paulo, 44,8% da população, quase metade, já apresentou pelo menos uma vez na vida algum transtorno mental, especialmente depressão. Então, ela é uma verdadeira epidemia. E ela é assim silenciosa, quase que oculta. Então, Jofiel é o grande farol, é a grande luz capaz de nos despertar, de nos trazer a vida, de nos trazer das sombras e de nos oferecer uma ferramenta tão valiosa que é o seu buquê, os buquês da luz dourada, que a gente tem procurado auxiliar e trazer para as pessoas. Nós usamos também, todos nós, para melhorar nossos padrões emocionais. Então, acho que a Beth poderia olhar a Maitreya. Gente, a situação é tão instigante que a gente poderia ficar aqui. Eu faço a invocação de Jofiel quase todos os dias. Sou ansiosa. Enfim, vamos lá. Gente, e sim, o que nem o Tia já falou, a gente poderia ficar falando muito tempo, graças a Deus são muitos mestres, né? Então, vamos lá. Eu vou falar das responsabilidades da mestra Lakshmi, então. Anteriormente ao advento do início da ancoragem da luz dourada, em 19 de outubro de 2018, no Morro do Céu em Harmonia, Lakshmi vem desenvolvendo atividades pertinentes à luz dourada no Oriente, em parceria com Maitreya, especialmente na construção de uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, aproximando seus povos das mais diversas formas. Continua a ter profunda ligação com a geração e a conservação da vida, tanto na natureza como na espécie humana, sendo muito ligada às mulheres, especialmente gestantes, e a seus bebês. Possui amplo conhecimento sobre a natureza, fauna, flora, biomas, ciclos de nascimento e morte, agricultura e congêneres, alimentos para o corpo e para a alma, conhecimento sobre territórios, países, nações, cultura popular, geografia, antropologia, arqueologia. É ativa nas artes e na cultura, música, cinema, televisão, teatro, livros, dança, jornais, as mídias sociais, etc. Nos negócios, especialmente no comércio e informática, na preservação do planeta e das espécies e na conscientização da humanidade sobre a necessidade de todos agirem pelo bem comum. Atua também na erradicação das condutas nocivas, indignas e violentas em relação às mulheres e às crianças. E ainda dedica-se a estabelecer a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres para que haja equidade e harmonia no mundo. É a grande mãe, né? Então nós poderemos nos reportar a ela, invocá-la para tantos. A gente quase. São tantas atividades. É a grande mãe, é a grande doadora responsável pela vida no planeta. Ela é aquela que dentro do seu ventre está o planeta. Então eu trouxe aqui como para ressaltar, assim, Lakshmi trouxe-nos um sistema de florais para auxílio à infância. Isso eu acho que é bastante importante as pessoas conhecerem que existe isso, que nós podemos, quem trabalha talvez com crianças numa creche, quem trabalha na área da psicologia, quem é médico, quem é pediatra, pais, dindos, né? A gente poderá assim colaborar tanto para que aquela mudinha que está vindo assim, ela
consiga já desde o início ter uma nutrição melhor, para que ela no futuro não tenha os padrões eles podem ser precocemente já melhorados. A gente sabe que esses padrões emocionais eles começam dentro do útero da mãe, então na verdade se começar já a tratar a gestante, mas enfim, então esses buquês, as patologias contempladas por Lakshmi são o déficit de atenção, tão comum hoje em dia, hiperatividade, o autismo. Nós temos o buquê dos traumas, aqueles traumas inclusive intraútero que a criança sofre, a questão da dependência materna, crianças que são extremamente dependentes de suas mães, o buquê do sono difícil ou inquieto, o buquê do medo, incluindo aquelas crianças que fazem xixi na cama, o buquê da comunicação, são problemas de fala, o buquê da dificuldade de aprendizado, o buquê da rebeldia, que é o transtorno opositor desafiador, né? Tá comum, e o buquê da agressividade, para aquelas crianças que apresentam muito fogo no mapa, e o buquê da socialização. Então, gente, na verdade, um conjunto maravilhoso de buquês que são questões tão pertinentes nos dias de hoje, que Lakshmi, essa mãe, essa mestra maravilhosa, que cuida da infância, que ampara a infância, trouxe para nós. Eu havia também aqui conseguido na internet, né, dados, como ela trabalha com o ambiente, né, com o nosso planeta, existem muitas espécies ameaçadas de extinção. Então, em dados de 2022, são 26.500 espécies que estão ameaçadas de extinção. Então, essa consciência sobre a nossa atuação no planeta, isso começa com uma coisa muito simples, como recolher um lixo, como auxiliar na limpeza de uma praia, de um arroio, uma consciência sobre separar o lixo, sobre o uso da água, enfim, são transformações mínimas, pequenas, que nós precisamos começar a incrementar na nossa atividade. Para isso precisa o quê? Consciência. Mas quando eu estava escrevendo isso, eu pensava, como é que uma pessoa pode começar a pensar em ter consciência e se preocupar com o planeta? Uma pessoa que tem a vaga para o estacionamento em 2 vagas, e ela coloca o carro e usa as 2 vagas, ela parte no meio, a gente não consegue. Então, para ver como a consciência é a base, quando você começar a compreender, existe um outro ser que vai usar essa vaga. Se eu vou no banheiro, existe um outro ser que vai usar o banheiro. Aí essa consciência vai aumentando. Aí você começa a pensar, existem outras espécies, existem outros seres, existem nossos irmãos menores na evolução que também têm direito à vida e à felicidade. Existe um bioma, cada vez vai ampliando isso. Vamos caminhar, né? Certo. Então eu vou ler as atribuições do mestre Maitreya. Possui o conhecimento sobre os registros acásticos, inconsciente coletivo, inteligência superior e desenvolvimento da jornada espiritual. Portador do livro da sabedoria dourada, permite o acesso ao uso da terceira visão e do olho que tudo vê. É o grande testador dos conhecimentos nos aprendizes do seu desenvolvimento. Atua nos conhecimentos sobre religiões, espiritualidade, mistérios e plano divino. Exerce a coordenação e fiscalização final sobre a evolução dos planos e atividades gerenciais relativas à disseminação dos ensinamentos da luz dourada. Orienta o cumprimento de missões de amplo espectro na consecução de objetivos de extrema importância na luz. É o grande revelador dos mistérios, especialmente no que concerne a símbolos, escrita sagrada e estudos, planos, missões, realizações, das superstições e da ignorância como um todo. Trabalha intensamente para a erradicação do analfabetismo. Maitreya é o julgador do conhecimento adquirido pela alma em sua longa jornada. Atualmente, o mestre Maitreya, juntamente com Lakshmi, está envolvido com a construção de uma ponte
entre o Oriente e o Ocidente. Juntamente com o arcanjo Jofiel, ele atua diretamente na ancoragem da luz dourada no planeta, estando presencialmente vivendo em Yunnan Maitreya, na China, onde fica seu centro de poder. É responsável ainda pelo abrandamento no uso de soluções bélicas para conflitos no Oriente, incentivando a utilização de vias diplomáticas e de alianças comerciais para a resolução de contendas entre nações. São atividades tão pertinentes nos dias de hoje, né? Tem tantas atividades, eu só sintetizei aqui alguns dados. É importante a gente lembrar que o Senhor Maitreya trouxe os ensinamentos a nós para a confecção do buquê para o tratamento e prevenção do câncer. Essa doença, então, como um buquê auxiliar às pessoas que estão se tratando, seja através de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, esse buquê para ajudar esse tipo de enfermidade. Então, ele é um detentor dessa sabedoria, desse conhecimento. Eu pensei a questão do analfabetismo. Esse mestre, ele trabalha intensamente para erradicar o analfabetismo. No mundo, hoje em dia, existem aproximadamente 774 milhões de adultos analfabetos no mundo. É muita gente, né? Então, desses 774 milhões, 72% estão em 10 países. O primeiro país com maior número de analfabetos é a Índia, com 287 milhões, depois vem China e Paquistão, que são países bastante populosos. O Brasil ocupa o 8º lugar. Nós temos 13,9 milhões de adultos analfabetos no Brasil. Esse número no mundo, nos últimos 10 anos, caiu em torno de 1%. Então, em uma década, ele vem caindo. Existem esforços, né, para minimizar essa situação. A gente sabe que a pobreza, são dados da ONU, a pobreza, a disparidade de gênero e o isolamento geográfico das populações são os principais fatores para o analfabetismo. As pessoas, os seres mais atingidos nesse cenário, novamente voltam a ser as meninas de famílias pobres de áreas rurais. Olha aqui de novo a ação de Renel, que trabalha intensamente para isso, né? Elas são as mais, porque numa área assim isolada e com essa ignorância, eles priorizam o menino, né? E tem uma outra questão que a gente levanta aqui, que é o analfabetismo funcional. Porque a gente considera uma pessoa, na maioria dos dados, alfabetizada quando ela escreve o nome, quando ela sabe escrever algumas coisas e fazer algumas contas, já está alfabetizada. Mas isso, o analfabetismo funcional é assim. Em 2012, foi um trabalho apresentado pelo Instituto Paulo Montenegro, abre aspas, isso é no Brasil, né? Apenas 1 em cada 4 brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática. Então nós temos assim, mesmo entre aqueles que são alfabetizados, 25% são realmente pessoas que participam da vida. Sem falar da capacidade de interpretação do que está lendo. Isso aí nós temos que... É interessante porque Maitreya, dentro de todas essas atribuições, né, olha o nível de preocupação dele, né, no caso, com a erradicação do analfabetismo, né? Então a gente imagina assim, a gente vê muitas vezes hoje, claro, as crianças precisam ir para a escola, tem toda uma questão legal, enfim, né? Mas o quanto que elas realmente estão conseguindo, mesmo sabendo ler, né? Enfim, estão conseguindo estar conscientes de suas escolhas. Porque tudo começa com a questão da alfabetização, né? Se eu não consigo ler, se eu não consigo interpretar as coisas, que nível de consciência que eu vou ter também para conseguir fazer escolhas mais assertivas? Então, parece, a erradicação do analfabetismo parece uma coisa, mas é a base da gente poder ter um nível de consciência maior. Né? Eu acho que isso é interessante. Né?
Então, as atribuições do Elohim Júpiter Dodoneu, juntamente com Atena, é o Elohim da luz dourada, estando estreitamente ligado a Remel, a Senhora das Graças. Atua diretamente sob as suas ordens e comanda os anjos designados ao serviço dela. Está fortemente ligado ao trabalho de organização das atividades da luz dourada no planeta Terra. Opera contra perturbadores da paz e da ordem mundial, cooperando eventualmente com a deusa Mata nas suas funções de equilibrar e ordenar questões de natureza política, especialmente de políticas públicas. Combate também o crime organizado, especialmente no que tange ao envolvimento dos jovens em ações criminosas ou vícios, neste último, em trabalho conjunto com o deus Thoth. Atua em engenharia, arquitetura, estruturas e obras de um modo geral, auxilia na limpeza anímica, na preparação para o aprofundamento dos conhecimentos do aprendiz. Atua na prestação, implementação e condução dos serviços de caráter público e coletivo. São muitas atribuições. Esse grande mestre atua na questão para evitar os conflitos. Hoje em dia, certamente, existem grande necessidade da sua energia, da sua ação, mas é isso que a gente está dizendo. Se a gente olha para o mundo, a gente vê, tem muita guerra, mas em vocês a gente não se dá conta do trabalho desses mestres. Porque, olha, por exemplo, além de Israel e Irã, hoje, atualmente, o mundo existe em ação outras 10 guerras sangrentas em curso. A gente só ouve falar do Irã, talvez da Rússia e da Ucrânia, né? Isso são dados de junho de 2025. Então, existem muitos conflitos no mundo que precisam da ação. E eu pesquisei um pequeno dado no Brasil, né, sobre essas organizações criminosas. Existem hoje no Brasil, isso é um dado do Globo, um levantamento do Grupo Globo, de 10 de agosto de 25, 64 facções criminosas atuando no nosso país. 12 dessas operam em mais de um estado. O maior de todos eles, que é o primeiro comando da capital, o PCC, ele se espalha, ele está presente em 28 países já, com mais de 2 mil integrantes. Então são apelos que a juventude tem nas comunidades, enfim, em toda parte, para participar disso de uma forma mais rápida, de ter acesso a recursos, a dinheiro, enfim, porque o Estado não está presente, porque não tem uma estrutura espiritual, familiar, moral adequada. E aí a gente já adiantando a questão do trabalho de Atena, né, que é a outra Elohim, a questão do esporte, né, uma saída, ela estimula isso, já dando um spoiler sobre a ação de Atena, ela é a grande protetora do jovem, dos jovens guerreiros, do jovem que vai à luta, e ela estimula na prática de esporte, né? Então essa é uma saída, se nós pudermos auxiliar. E a gente sempre pode contar com o Júpiter Dodoneu quando for uma situação assim muito extrema, né? Muito violenta, e às vezes a gente fala de violência só nesse sentido, mas às vezes a gente vive situações muito violentas. Eu lembro de contar muito só para as pessoas às vezes conseguirem fazer associações, mas eu lembro até da Ivani, que não está com a gente aqui hoje, que ela disse, não, pode ficar tranquila que o Júpiter Dodoneu está com o Oscar, e ele teve um AVC extremamente violento minutos depois de nascer, e ela disse, o Júpiter Dodoneu está com ele. Então ele é esse tipo de mestre que a gente precisa se reportar quando a gente está vivendo uma coisa muito violenta em vários aspectos da vida, né? Mas agora a gente vai falar de Atena, então. As responsabilidades dela, então. A Elohim da luz dourada materializa juntamente com Júpiter Dodoneu todos os propósitos da luz dourada na Terra, em todos os setores possíveis. Tem seu próprio local para atendimento de pacientes portadores de distúrbios emocionais e mentais, no espaço aéreo acima do Partenon em Atenas, onde cumpre funções de combate a essas enfermidades, através de terapias com trabalhos manuais e a utilização da essência de flores como remédios. Atua especialmente junto aos jovens, cumprindo determinações de Jofiel,
sendo sua defensora, orientadora e protetora. Está sempre envolvida com o encaminhamento dos jovens para bons caminhos, bem como para encorajá-los à prática de esportes e qualquer forma de atividade física. Atua no estudo e na resolução de conflitos internos e externos, íntimos e públicos. Por sua determinação e generosidade, foi transmitido aos seres humanos o tratamento para a cura dos padrões emocionais, com a utilização de florais, conhecido como buquê de Atena. Desenvolve atividades juntamente com Jofiel em vários mistérios, concretizando suas determinações e comandando para essas atividades os anjos dourados disponibilizados por ele. É uma orientadora formidável para aqueles que buscam alcançar grandes feitos em qualquer setor. Todos os mestres, eles atuam muito com os jovens, né? Fica muito repetido isso e não é por acaso, né? Porque acho que tem sentido, né, Tia Ju, essa questão de trabalhar aqui. Eu acho que as pessoas falam, tá, mas sempre os jovens, né? E todo mundo pode usar da energia dos mestres e se reportar a eles, mas eles trabalham muito nos jovens já pensando as mudanças que eles podem fazer para o futuro, né? Quem já está estabelecido na idade em diante, já tem suas anos, né? É como uma árvore já que cresceu. É óbvio que a gente tem como atuar, mas numa planta que está vindo jovem, a grande chance da gente fazer uma mudança radical, né? Enfim, então, como ela falou ali, Atena trouxe o buquê de Atena, que é o buquê de cura do padrão emocional. Nós voltamos a falar e enfatizar para vocês. E pesquisem sobre isso, vocês podem buscar esse acesso aqui no templo, eventualmente de uma forma até gratuita. A prescrição dos buquês que a gente faz sem custo para as pessoas que vêm nas quintas-feiras. Também hoje, por exemplo, na sequência, nós disponibilizamos, nós fazemos essas prescrições. Nós temos uma linha própria nossa de produção dos buquês. A nossa farmacêutica está presente aqui hoje. Nós temos os buquês da luz dourada, que são feitos com a água da fonte sagrada de Renel, usando essa água. Então, são 86 buquês, 87 buquês, que esses prontos, né, que a gente pode prontamente colaborar para a mitigação de muitos problemas físicos, emocionais, mentais das pessoas. E existe o buquê de Atena, que é aquele realizado, individualizado, pelo estudo do mapa. Então, Atena... Uma coisa importante, até se tu pudesse dar uma falada, porque eu acho que fica um pouco confuso para as pessoas que são tantos buquês, né? Talvez esclarecer assim, quais são os disponíveis, né? Quem é cada um. Não, isso seria pensado, né? Então, essa mestra é maravilhosa, né? Ela tem atuação assim, em vários campos. Ela é a que trouxe para nós o toque Yang, que é uma das terapias energéticas exclusivas da luz dourada, que é uma terapia de limpeza dos nossos corpos energéticos. Ela atua então direto com os jovens, né? Que a gente já falou, estimulando a prática de esportes, atividade física, porque assim, é uma necessidade premente, né? Que eu trouxe um outro dado. Então, a realidade é dura, né? Relatório Mundial sobre Drogas de 2022 do Escritório das Nações Unidas. 284 milhões de pessoas na faixa etária entre 15 e 64 anos usaram drogas em 2020. 26% a mais do que na década anterior. Então, não preciso dizer para vocês, né, que existe uma epidemia de jovens, de pessoas utilizando, buscando preencher o seu vazio, sua frustração, sua incapacidade de encontrar conforto na vida através de uma fuga, né, ou através das drogas. Então, a ação desses mestres, através dos buquês, então nós aqui estamos num trabalho que começa com a gestante, né, procurando a cura do seu padrão emocional, para que, minimizando no estabelecimento, na instalação do padrão emocional daquele bebê que está vindo, para que quando ele fique maiorzinho, ele não tenha esse enorme buraco dentro da sua emoção, para que, enfim, a gente é uma obra hercúlea dos mestres, e nós somos a mão avançada dos mestres. Nós temos que ser, poderemos ser os instrumentos humanos na ação de cada mestre. Sejamos nós a mudança que desejamos ver no mundo, como dizia a Gandhi, porque nós podemos fazer essa diferença. Nós somos um trabalho de formiguinha que está começando, mas como disse o Jofiel, com a
instalação completa, com o término da ancoragem da luz dourada no planeta, que vai demorar 5 séculos, haverá o desaparecimento de todas as enfermidades humanas. Nós acreditamos nisso. Estamos aqui para isso. Bom, a deusa Mat trabalha intensamente no ensino de dirigentes e futuros dirigentes através de sonhos e insights, preparando-os para o serviço público. Incentiva estudos filosóficos e é responsável pelas leis que beneficiam os povos de um modo geral. Está extremamente vinculada à justiça, às leis e regras, especialmente as de caráter internacional, para que possa haver ordem e justiça no mundo. Incentivadora de vias pacíficas e diplomáticas nas relações entre países, auxilia a Mestre Maitreya, ao qual é estreitamente ligada nas atividades relativas à paz e à harmonia mundiais. Atua em organização e métodos, administração pública e privada, filosofia e história. Essa maravilhosa mestra, quase que desconhecida aqui no Ocidente, ela é conhecida no Antigo Egito, a deusa Mat, né? Ela era, segundo a mitologia daquela época, era a deusa que pesava o coração dos homens após a morte, usando uma pena, né? Se o coração pesasse mais do que uma pena, ele não estaria apto para cruzar e subir para os campos de felicidade, né? Ele não poderia. Então ela é uma deusa considerada relacionada à justiça, rigorosa, mas que ampara a humanidade já há muito tempo, muito tempo. Ela é uma mestra que está conosco aqui já há muito tempo, assim como Atena, assim como Dodoneu, assim como Remel. Então, nós temos que nos aproximar, entender, ler sobre ela, né? Ela trabalha com a questão da justiça, com a questão da libertação de todo tipo de opressão. Eu trago dados novamente aqui, então não é novidade nossa, mas 22 milhões de pessoas vivem em casamento forçado no ano de 2021. Nós estamos no século XXI e existem milhões de pessoas que vivem numa situação assim. 49,6 milhões de pessoas do planeta hoje estão submetidas à escravidão moderna. São dados de maio de 2024. Uma em cada 150 pessoas. São pessoas que conseguem trabalho e passam a ser escravos, mas não conseguem sair disso. Quase 1 em cada 8 de todos os que estão em trabalho forçado são crianças hoje. 3,3 bilhões. E mais da metade delas, dessas crianças, se encontram em situação de exploração sexual comercial. São dados de setembro de 22. Então, enfim, acho que eu vou resumir, reduzir esses dados, que são bastante assim, desalentadores. O importante é nós sabermos que existe muito trabalho a ser feito, mas nós não estamos sozinhos, os mestres estão atuando. Quanto mais evoluído é um ser, mais intenso e ativo ele se torna. A gente imagina que, muitas vezes, em outros caminhos, que o céu seria um lugar assim de descanso, de tocar harpas. Não é assim. Quando nós evoluímos, quando nós nos tornamos mestres, quando nós nos tornamos mais elevados, a nossa responsabilidade aumenta, o nosso trabalho aumenta, a nossa área de atuação aumenta muito. Quanto mais evoluído, mais trabalho. Então, é o serviço, que é um dos princípios da luz dourada. Eu acho que então, vamos dar toque. Totti está totalmente comprometido com o avanço da ciência, medicina, ciências biomédicas, psicologia, especialmente com a indústria química e farmacêutica. Comprometido com o avanço na cura de doenças de natureza mental e emocional, a genética também recebe sua atenção especial, atua muito estreitamente com a mestra superior Lakshmi em tudo que é relacionado aos ecossistemas e ao meio ambiente. Participa ativamente no desenvolvimento das atividades que dizem respeito à comunicação e ao planeta Mercúrio, planeta pelo qual é responsável no que tange a decodificação de energia dos outros seres da hierarquia dourada. Atua também em parceria com a Elohim Atena no que concerne as atividades relacionadas
de plantas e flores para uso medicinal, atua no autoconhecimento como processo de autocura e terapias alternativas. O Todd também é um outro ser, né, que é conhecido no Antigo Egito, um pouco mais conhecido aqui no Ocidente. Ele foi médico, então a grande área de atuação dele é nas doenças. Ele trouxe para nós, para a Luz Dourada, aqui, uma ampliação do conhecimento do sistema auxiliar de cura, que foi chamado de alquimia das flores, usando os buquês astrais. Vocês podem encontrar nos nossos canais alguns esclarecimentos sobre isso. A gente, inclusive, está abrindo cursos para terapeutas nessa área, e ele trouxe assim, uma série de informações de como utilizar os buquês que fortalecem a ação de um determinado planeta para a mitigação de uma enfermidade, seja física ou emocional. Então, Todd, como um grande médico, ele hoje inspira os pesquisadores, cientistas, psicólogos, enfim, que trabalham na área da saúde a se voltar para pesquisas inovadoras. E eu trouxe aqui, mas acho que o nosso tempo já é curto, o que a gente pode notar, a gente acompanha um pouco as publicações que têm surgido nas revistas médicas, a gente está vendo, eu vejo assim a atuação, a mão do Todd, de todos esses mestres que a gente citou, por trás da mente desses pesquisadores. Existe muita gente hoje no mundo pensando fora da caixa, assim, fora do jeito que a gente vinha pensando como ciência médica até aqui. Por exemplo, na área da oncologia, se pensava simplesmente em descobrir novos quimioterápicos para destruir a célula cancerosa, e sendo que junto com a célula cancerosa se destrói junto às células saudáveis, né? Então a saída não é por uma variância, ou seria um combo, enfim. Tem gente pesquisando muito reforço de áreas da nossa imunidade, do nosso sistema de defesa. Existem coisas assim muito simples, publicações, por exemplo, na Nature, revistas de ponta, usando algumas plantas, por exemplo, aqui a melitina, que é uma principal peptídeo do veneno da abelha. É um trabalho que foi publicado agora recentemente, que foi no laboratório, mas ele destrói completamente as membranas de um tipo mais agressivo de células de mama em torno de 60 minutos. Ou seja, abriu um campo assim para se pesquisar uma molécula que poderá, e que não é uma coisa extremamente tóxica para o ser humano. Enfim, coisa na área da genética, que foi falado que é a atuação dele, na questão do Alzheimer, das doenças degenerativas cerebrais, as pessoas estão pensando, os pesquisadores estão abrindo a sua mente por outros caminhos, certamente estão sendo inspirados pelos mestres superiores. Por exemplo, se descobriu recentemente uma proteína nas células cerebrais, que é produzida pelo próprio neurônio, que tem a capacidade de reverter o declínio neuronal no Alzheimer sem interferir nas placas amiloides, que são aquelas placas que caracterizavam o Alzheimer. Ou seja, a gente só pensava até então assim, como fazer para destruir essas placas, como fazer para destruir. Quando se descobre, existem outras maneiras, sempre existem outras maneiras. O divino é como eu vejo uma imagem assim, a gente está dentro de uma cabana, o telhado não tem como impedir que os raios do sol entrem nessa cabana, por mais escura que seja ali dentro. Uma fresta vai se abrir, a luz vai chegar e a gente começa a se iluminar. Esses mestres estão trazendo para a humanidade, assim, estimulando quem na sua determinada área, né, de direito, de competência, evoluir, pensar diferente, trazer o novo, trazer aquilo que pode realmente fazer a diferença, e que nós estejamos prontos e abertos para essa mudança, para o novo, e sermos os instrumentos desses mestres. E quando tivermos a nossa necessidade pessoal, vamos lembrar deles, vamos invocá-los. Nós temos feito isso, esse momento de conexão com a Luz Dourada, em todas as quintas-feiras, no término das nossas terapias, às 17h30, uma live pequena, ao vivo, né? Em que a gente exemplifica isso. Todos nós somos divinos, nós temos um direito inato, uma capacidade inata de nós mesmos fazermos essa conexão com linha direta, não é por internet de escada, por Wi-Fi direto com o divino, porque nós somos divinos.
e trazermos os divinos para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa realidade, que é o que esses mestres estão fazendo. Eu agradeço a minha oportunidade e a paciência com que me ouviram. Eu acho que essa questão de conhecer os mestres, para mim foi muito interessante entender o funcionamento deles. Quando eu descobri, né, quando a gente recebeu essa informação através da Ivânia, assim, e tem uma parte em que a Ivânia descreve cada um, como é que eles atuam, como é que eles agem fisicamente, como é que eles andam, como é que eles se comportam, como é que, ao mesmo tempo que eu tive uma intimidade maior com eles, ouvindo ela falar, né, como eles se expressam, né, o tom de voz, como que isso acontece, mudou muito a minha cabeça em relação a isso, porque eu tenho uma origem católica, né? Aqui a gente não está falando de religião, porque a Luz Dourada não é uma religião, é uma filosofia de vida, mas eu tinha um modelo mental de que mestres e tal são algo que é intocável, ele está longe, eu tenho que me reverenciar a eles, né? Eu sou muito menor que eles, né? E à medida que a gente conhece e foi apresentado aos mestres da Luz Dourada, é justamente o contrário, eles estão aqui, eles estão próximos, eles não têm essa questão de se achar mais superiores ou que a gente. Então, é essa questão que a gente tem que ter e ter eles ao nosso lado no nosso dia a dia, né? Pedir ajuda, porque a gente tem muito que aprender com eles, né? Então, tudo isso que foi falado é tão grandioso, é tão lindo de ver que tem esses seres, né, cuidando da gente, mas a gente precisa cuidar da gente, principalmente o nosso nível de consciência. A gente precisa estar atento, a gente precisa expressar os princípios da Luz Dourada para que a gente consiga atingir a nossa evolução espiritual também. E a gente espera que todo mundo tenha se sentido convidado, né, a se sentir mais íntimo, a conhecer mais. É impossível, em 1h30, falar sobre todos, daria para fazer uma live sobre cada um, citar exemplos, apresentar a invocação de cada um, que é muito bonita. Todos eles têm a sua função, não é por acaso, né? E como a Ju já disse, a gente, quanto mais próximo as pessoas, vocês vão ficando deles, vocês conseguem entender a função de cada um para cada situação que a gente vai vivendo, né? Os últimos que a gente falou, por exemplo, a Mata, a gente precisa de uma situação de justiça, que algo se resolva, fazer invocação a ela. Para Jofiel, quando a gente está angustiado, ansioso, ou uma noite sem dormir, né? E Todd também, quando a gente está ali criando alguma coisa e quer que aquela criação funcione, que ela seja boa para todo mundo, ele pode ser invocado para ser inspiração nesse momento. E assim como todos os outros, né? Então, eu espero que vocês tenham se sentido, no mínimo, curiosos para entender mais sobre eles. Foi um prazer para mim estar com todos vocês que estão aqui presencialmente, quem estiver online, quem olhar essa live depois que ficar gravado. E muito obrigada. Então, acho que eu agradeço em nome de todo mundo e a gente dá por encerrada a live desse sábado.